eu tenho tido ao longo de anos alguns presentes, né? Deus tem presenteado eu e Natália, e você e Jennifer, e aquele que há de herdar tudo que vocês estão construindo, seu filhotinho. A gente tem vocês como um presente, saiba disso. E eu me senti muito feliz quando você me convidou para poder participar desse momento com você aqui e com essa galera que segue você, que te acompanha, que te curte. Eu me sinto muito honrado e você sabe disso. A gente se sente muito agradecido, eu e minha casa, pela oportunidade. Amém, meu amigo. Eu que me sinto honrado. Estava aqui conversando com os irmãos aqui antes de você entrar. Agora, atualmente, eu estou morando aqui em Salvador, né? Porque eu vim Você está fazer em Salvador? em Salvador. Já tem 2 meses. Eu passei no concurso para oficial do Exército, para capelão militar. Aí Uau, eu estou aqui em Salvador fazendo curso. Aí eu fico aqui até dia 27 de novembro. Depois eu vou para algum lugar do país para poder exercer. Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas vamos ver como é que vai ser. Normalmente esse retorno é a aposentadoria. Não, mas ainda dá para poder andar um pouquinho mais. Eu ainda tenho 18 anos de carreira no Exército. Vamos ver como é que vai ser, né? O Rio, na verdade... Tomara que você venha para cá um pouquinho, né? Já tem 14 anos, né, Belo? Eu estou longe de casa, né? 14 anos que eu saí daí. 14 anos? Você era de que região do Rio aqui antes? Eu era de Paracambi, na Baixada Fluminense. Ali. Isso, Paracambi. Justamente. Próximo a Nova Iguaçu. Aí, no fim de 2006, depois que eu me formei no curso de formação de sargento, eu fui para o Rio Grande do Sul. Depois eu vim para o Nordeste, fiquei 8 anos no Rio Grande do Norte. E agora, pela bondade de Deus, eu consegui passar nesse concurso para oficial do Exército para a vaga de pastor evangélico. Pensa que coisa linda, né? Agora eu vou ter toda a liberdade para poder pregar o evangelho por aí afora. Deus é maravilhoso. Que legal, Deus isso, hein, Anderson? Já estava tentando há 8 anos, né, Belo? 8 anos tentando. E é uma vaga só, né? Eu me lembro que a gente conversou sobre isso, que você estava em propósito, em oração, pedindo a Deus uma direção para que esse dia chegasse. Que incrível, cara. Que notícia boa no meio nesse contexto de notícias tão ruins. Eu recebi uma notícia boa como essa. Vocês merecem mesmo. Eu fico muito feliz. Obrigado. Obrigado pela boa notícia. Na verdade, tem muita gente, muitos amigos que não estavam nem sabendo que eu estava morando em Salvador. Eu estava conversando com a Isa Reis essa semana. Ela levou um susto. Não acredito que você está morando em Salvador. Não, eu estou morando em Salvador, sim. Rapaz, estou gostando muito daqui. O único grande problema é que eu não estou podendo... eu e a família não estamos podendo aproveitar nada, né? Por causa dessa quarentena. Tem que resguardar por causa da saúde. Mas... É verdade. Você está em que região aí de Salvador? Eu estou morando na Pituba. Cara, você acredita que eu e a Natália morar na Pituba? Vocês moraram na Pituba? E nós íamos morar em Salvador, mas ficamos 28 dias na Pituba, do lado do Suburb. Sim, eu estou morando aqui próximo o Shopping Itaigara, que é entre o bairro Itaigara e Pituba aqui. É um lugar bem bacana aqui, bem bacana aqui, bem tranquilo. Essa região da Pituba é legal para você caminhar, para a Jennifer caminhar também, é legal. Nós temos um mar pertinho aqui, dá para dar uma caminhada, é pertinho do quartel também, é um lugar muito agradável, sabe? É muito agradável. Legal, que bom. Orando a Deus. Pena que aqui vai ser só apenas 10 meses, né? Mas orando a Deus para poder passar essa pandemia aí pra gente. Eu não tive nem a oportunidade de ir nas igrejas aqui, porque eu cheguei em março, bem no início. Então você chegou agora? Cheguei em março. Caramba! Eu tive a despedida ali. Se você quiser, eu te dou o telefone dele. Não vai ter problema, pelo nível de amizade que eu tenho com ele, do pastor Gessé Nunes, que foi o pastor de Isa, é o pastor de Denilson Lima, e é um cara maravilhoso, e é de pertinho de você estar aí. E às terças-feiras à tarde, quando você tiver um tempinho, você ir na Terça da Maravilha com a irmã dele, que é a Valquíria. Ela está fazendo o culto de maneira reduzida, bem pouquinha gente. O trabalho dava 1.500 pessoas. Hoje dá reduzida mesmo. Eu tenho acompanhado 10, 12, 15 pessoas, um pouco mais, eu acho.
E é legal você conhecer, ainda que seja 10 meses, mas enfim, que alegria. Amém, maravilha, meu amigo. Então, é um prazer muito grande estar com você aqui, velho. Que Deus abençoe. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, né? Eu aqui Vamos falar de elenquei oração, cara. algumas coisas que eu acho bastante interessante. É porque geralmente as pessoas, elas não têm um pleno conhecimento, né, do que verdadeiramente significa ter uma vida de oração. Por que orar? A necessidade de orar. Muitas pessoas, às vezes, elas pensam que a oração deve ser apenas praticada em momentos de adversidade em que nós devemos pedir alguma coisa a Deus. Eu até fixei aqui embaixo sobre estágios da oração, né? Parece até um pouco estranho esse tema, mas na verdade, é mais uma temática que a gente gostaria de seguir aqui para a gente poder falar. Na verdade, a oração ela tem vários fundamentos e ela tem vários propósitos. Pedir é o último deles. Na verdade, nós entendemos que a oração é uma forma de nós mantermos um relacionamento com o Senhor. E muitas vezes as pessoas elas têm ideia o seguinte: eu devo orar porque eu devo apresentar a Deus as minhas necessidades para que Ele possa conhecê-la. Mas, na verdade, Deus, de antemão, Ele já conhece as nossas necessidades sem antes que a palavra saia da nossa boca. Então, por que Deus quer que nós venhamos a orar e dizer para Ele em oração acerca das nossas lutas, acerca das nossas guerras, se, na verdade, Ele já conhece tudo de antemão? Na verdade, Deus, Ele quer manter um relacionamento conosco. Na verdade, Deus não quer nos conhecer. Na verdade, Ele quer que nós o conheçamos. E eu entendo que um dos primeiros motivos e fundamentos e estágios da oração é para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos ter uma intimidade com Ele. Porque muitas vezes nós utilizamos a oração e fazemos como monólogo. Apenas falamos, mas nós não permitimos que Deus fale e se revele a nós. Mas, na verdade, a coisa mais graciosa que existe na oração é estar em silêncio e ouvir aquilo que Deus quer nos revelar, aquilo que Deus quer nos fazer conhecer. Porque, como estava dizendo, Ele já nos conhece antes de nós nascermos. Na verdade, a oração é o caminho de nós mantermos um caminho de intimidade e para que nós possamos conhecê-lo de forma íntima. Eu gostaria de ouvir também um comentário seu acerca desse estágio da oração sobre conhecer e ter a intimidade com Deus. Eu vou aqui nesse momento aqui desativar os comentários, né, para poder ficar um pouco mais... Por favor, faça isso. Eles Pronto. Ficam mais à vontade e a gente também fica. Ô Anderson, eu vou te chamar de Anderson, mas não é com falta de respeito, pelo contrário. Anderson, quando você exprime a ideia de que a oração não é para se pedir, você já desconstruiu tudo que ao longo da vida alguém tenha construído como base exata na cabeça dela, que aquilo, de certa forma, é a praticidade da oração. Então, quando você diz que a oração não é, a princípio, para se pedir nada, você passa com que o indivíduo que está acompanhando a gente repense em toda a significância do que é desenvolver uma vida de oração. Até porque, para a gente desenvolver uma vida de oração, a gente não se desenvolve a partir do momento em que haja pedidos. Isso não a gente não está se desenvolvendo em oração. Então, estágios da oração é o processo da. Então, o estágio, alguém pode também falar sobre o processo da oração. O processo é a construtiva dessa vida. Tudo começa com um momento de oração. Desenvolve-se em uma vida de oração. Porém, há aqueles que passam só um momento sem desenvolver uma vida. Então, não é fazer alusão ou contra. É só para que haja entendimento e reflexão.
Nem todos que passam momento extensivo de oração pode dizer que tem uma vida de oração. Minha vida de oração não se embasa em um momento que eu passo orando. Mas, porém, contudo, tudo começa com um momento de oração. Então, quando você diz que o final do seu discurso em orar é o pedir, o seu pedir, quando você desenvolve uma vida de oração, ele perde significado. É quando as coisas não mais importam a partir do momento em que eu desenvolvi uma vida de oração e aí eu alcanço o relacionamento com Deus. Depois que eu alcanço esse relacionamento com Deus, Anderson, as coisas à minha volta perdem o significado. Amém. E aí eu passo a perceber o quanto de vida de oração que eu desenvolvi e preciso manter essa vida de oração. Na vida de oração, o que menos Deus ouve é o que eu falo. Deus ouve a minha postura, Deus não ouve a minha voz. Porque é a única ferramenta que me modela ao que Deus quer que eu me torne para que eu passe a ter o que quero. Vou repetir para alguém que está conosco aqui. É a única ferramenta que me modela de acordo com o que Deus quer. A partir daí, uma vez me tornando o que Deus deseja pelo desenvolvimento da vida de oração, eu passo a me tornar qualificado por essa vida que eu desenvolvi a obter o que quero. Toda vez que eu vou a Deus buscando ter, é porque eu deixei de ser. A oração não é para ter, a oração é para se ser. Toda vez que eu vou a Deus precisando ser, eu não preciso orar para ter. Então, quem desenvolve uma vida de oração termina em gratidão, não em pedido. Porque as coisas à volta dele perderam o significado. Porque a maior significância é a vida de oração. Então, ele ressignifica tudo isso, que é a estruturação da vida de oração. Quando ele chega no final desse discurso, não há fundamento para fazer pedidos. Porque a vida de oração fez com que ele se tornasse o que Deus queria. Quando eu me torno o que Deus quer, eu passo a estar qualificado para ter. Então, ter é consequência do ser. Eu só sou quando eu me entrego a essa ferramenta que me modela de acordo com o que Deus quer. Então, quando o indivíduo deixa de orar, ele vai se desfazendo, ele vai deixando de ser. E aí ele entra em questionamento porque ele vai deixando de ter. E a maior razão de eu não ter é porque eu deixei de ser. Então, eu preciso ressignificar isso. Eu busco a ser. Eu me envolvo de tal maneira, buscando a ser, pelo desenvolvimento da vida de oração, que para que eu pedir alguma coisa para que eu tenha? Já que eu sou. Quem é em oração não precisa pedir para ter. Ter já é consequência. Na verdade, Belo, Pode falar. Continua aí. Eu pensei que você ia pausar, pode continuar aí. Por isso que Jesus disse assim, é porque eu falo demais mesmo. Você pode me pausar, o convidado é que sou eu. Não, mas eu estou anotando aqui, meu filho. Você é o pastor da igreja, eu sou o cara que você deu uma saudação e ele está comendo a flor toda. Não, eu sou o pastor que convidei você a pregar. Por isso que Jesus disse assim, Anderson, ele diz assim, buscai primeiro. E o contexto da cabeça dos caras é totalmente antagônico a isso. Jesus disse, buscai primeiro. Mas sabe qual é a realidade desses caras? Eles querem sandálias, eles querem bolsas, eles querem roupas, eles querem comidas. Então esse é o contexto. Quando Jesus o confronta dizendo, buscai primeiro. Mas eles estão sem sandálias. Jesus está dizendo, buscai primeiro. Mas eles estão querendo bolsas, mas Jesus diz, buscai primeiro. Eles estão querendo comida, Jesus está dizendo, buscai primeiro. Eles estão querendo uma roupa, Jesus está dizendo, buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Existe um padrão de exatidão de Deus para nós. Buscai primeiro o reino
de Deus e a sua justiça. E aí eu complemento. E estas não são as demais. Porque as demais são coisas que eles vão conhecer no exato momento que precisar. Não é as demais, são estas coisas. Que estas coisas? Bolsa, roupa, comida e sandália. Então, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Esta do nosso questionamento. Quero uma sandália, quero uma bolsa, quero comida, quero uma roupa. Então, quando eu passo a querer roupa, sandália, comida e bolsa, é porque eu deixei de ser. Jesus está dizendo, volta para o caminho. O caminho é buscar. Num caminho, buscai o quê? Reino de Deus. Justiça de Deus. Reino de Deus. Justiça de Deus. Primeiro você entra pelo caminho e busca. Você sai desse trânsito onde a roupa tem significado, a sandália tem significado, a bolsa tem um significado, a camisa tem um significado. Sabe, essas preocupações que tão de perto nos rodeiam, de que a gente mude de foco, fará com que a gente se mantenha nesse caminho de ausência. Deus está dizendo, vocês estão preocupados com tudo aquilo que vocês, se entrarem por esse caminho, vocês não vão se preocupar mais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas. Então Jesus está dizendo, volta para o caminho. Isso é oração. Oração é um caminho. Na verdade, Bela, rapaz, eu estou anotando aqui, às vezes eu estou abaixando um pouco a cabeça que eu estou anotando, né? A gente vai anotando as ideias todinhas. Na verdade, eu acredito, assim, eu entendo, né? Se estiver errado, você pode até corrigir. Existem alguns cenários que... Amigo não se corrige em público. Amigo se elogia em público. Então depois você puxa ali a orelha pelo WhatsApp. Você também puxa a minha. Pode ficar tranquilo. Eu acredito que Deus, ele cria alguns cenários para poder chamar a nossa atenção novamente para a oração. Às vezes Deus permite a dor, Deus permite a adversidade, as perdas, para que isso impulsione a pessoa voltar novamente para a oração. E muitas das vezes, olha só como as coisas são interessantes, as pessoas voltam a orar para que Deus mude o cenário que ela foi inserida. Porque ela entende que o grande problema é o cenário. Mas, na verdade, o cenário foi criado por Deus, porque o problema não é o cenário, é a pessoa. A pessoa ora pedindo para Deus mudar o cenário. Deus fala, não, eu enviei o cenário para mudar você. O problema não é o cenário, o problema é você. Uau. Ou seja, a gente começa entendendo e orando que o grande problema é o cenário criado por Deus. O problema, a luta, a dor. Mas, na verdade, aquilo ali foi criado por Deus, foi permitido por ele, para poder mudar o grande problema que somos nós. E quando nós começamos a orar e a conhecer, nós entendemos que aquele cenário, aquela adversidade, aquela luta que foi enviada para a nossa vida, na verdade foi para poder mudar alguma coisa dentro de nós, para que nós voltássemos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E muitas vezes, ô Belo, eu vejo que esse cenário, muitas vezes, ele demora muito tempo para passar, porque eu ainda não entendi que o grande problema sou eu. Entendeu? As pessoas pegam e falam assim, meu Deus, por que essa luta não passa? Porque, na verdade, eu não mudei. Alguma coisa não aconteceu em mim. Às vezes, Deus não vai mudar a situação, ele vai usar a situação para poder mudar algumas coisas em nós. Então, eu vejo que Deus permite perdas, dores, adversidade para poder nos atrair para a oração, para que nós possamos conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós nunca devemos reclamar das cenas pensando que elas são os problemas, os cenários. Na verdade, o grande problema sou eu, porque eu não estou entendendo que esse cenário é para poder mudar alguma coisa dentro de mim. Uau! Interessante. Jesus um dia olhou para os discípulos e disse assim, olhai para as aves do céu. Interessante, Prestes, que ele faz questão de mudar o foco dos discípulos.
Então, vez por outras, a voz de Deus, a partir do momento em que eu oro, e eu preciso parar de orar, não parar num ponto de vista definitivo, mas parar de ponto, de pausa, para ouvi-lo. Que qual é a nossa problemática hoje? A gente ora uma hora e já levanta de joelho, ou já levanta do chão, ou já levanta da cadeira, ou o que seja. O indivíduo orou uma hora e levantou e foi para os seus afazeres, então ele não participou de um diálogo, foi um monólogo, onde só uma parte falou e na hora da outra parte falar ele não estava mais ali. Porque isso a aí gente é quebra capaz qualquer relacionamento, né? Claro, eu falei, parei, você falou. Isso aqui é relacionamento. E aí o indivíduo que orou uma hora, ele é muito bom para orar, mas ele é péssimo para ouvir. Por quê? Porque normalmente, não são todos, eu não vou generalizar, vou falar de mim. Eu sou muito bom para orar, mas eu tenho medo daquilo que eu vou ouvir. Esse é o grande problema, né? Jesus olha para os discípulos e diz assim: olhai para as aves do céu. Isso me prova de que há momentos, sim, que Deus precisa mudar o meu foco. Verdade. Tira os seus olhos de algumas coisas que parece que você ainda não entendeu. Então vamos mudar. Olhe para as aves do céu. Ele está falando, olhe para em racionalidade. Sabe? É uma ave. Você vai aprender uma lição para a vida com um ser irracional. Olha para a ave do céu. Você já viu ela semeando? Mas ela colhe. Então ela come. O que essa ave fez para comer? Ela não fez absolutamente nada. Ela só está extremamente elemiácio. Glória a Deus. Ela está inteiramente à disposição do provedor, não da providência. A relação, sabe, se é que eu posso me expressar assim, desse ser tão irracional, em detrimento ao provedor, não à providência. Olha para a ave do céu. Jesus estava falando acerca da ansiedade, né? A solicitude da vida, né? Sim. Quando a gente está muito ansioso, é sinal que nós não estamos crendo no provedor, mas na providência. A gente perdeu o foco, a gente está olhando para a vida, para si, para o umbigo, para o ambiente onde se pisa, você diz, para, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os olhos daqui, vamos olhar para ali. Muda o foco. Você não precisa sair do lugar, você não precisa correr muito para frente, você não precisa dar passo para trás, você só precisa mudar a visão de lugar. Você não precisa mudar quem tem a visão, você precisa mudar a visão de quem tem. Olha para as aves do céu. E é interessante que ele frisa, aves do céu. Olhe para as aves do céu, elas são do céu. De vez em quando você vai vê-las num galho, em alguma árvore, mas elas são do céu. Olhou? Elas não semeiam, mas colhem. Todo dia come. Olha o ciclo da irracionalidade desse serzinho tão pedagógico para nós. Ele acorda, dorme, come, dorme, está sempre vivo. Ô Belo, por quê? Você falou um negócio agora, aí desceu uma ideia aqui, é coisa doida, é coisa do pregador mesmo, olha só que interessante. Ela é do céu e ela é provida na terra. Nós somos da terra e somos providos pelo céu. Ah, moleque! Perfeito, cara, perfeito. E ambos, ela tá em cima, ela tem que descer para comer. São providos pelo mesmo provedor. Eu sou racional, o bichinho é irracional, mas quem provê para os dois é o meu provedor. Pai, glória a Deus. Então, assim, o Anderson, o Rafael, se eu sou provedor desse bichinho, por que eu não vou ser provedor de quem são os meus filhos? Aí ele muda a visão de novo. Ele diz assim, olhai para os lírios dos vales. E ele inclui um personagem absolutamente, sabe, expressivo. Ele vai dizer assim, nem Salomão,
se vestiu como esse lírio. Belo, eu dei uma melhorada aqui na frase aqui. Desculpe interromper, eu gosto muito de anotar as ideias. Olha só. Gente, anota essa frase e que essa frase vire a nossa hashtag daqui a pouco. Anote essa frase. Vamos lá. As aves são do céu, mas a providência vem da terra. Nós somos da terra, mas a nossa providência vem do céu. O mesmo provedor. Do mesmo provedor. O mesmo provedor. Rapaz, coisa linda, hein? O nosso grande problema é que nós pensamos que Deus trabalha apenas com abundância. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, foi até um pregador de Natal, acho que foi o Eliabe César, um grande amigo meu, um grande pregador, ele falou uma coisa, eu guardei aqui, ele falou, olha, Deus não trabalha com poupança, Deus trabalha com providência. Uau! Quando você... É a linguagem que Deus conhece. Entendeu? É uma coisa que eu acho linda isso. Entendeu? Às vezes nós pensamos que Deus vai trabalhar apenas no muito. Deus não trabalha no muito, Deus trabalha no necessário. Sim. Porque às vezes o muito atrapalha a gente, Belo. O muito atrapalha o necessário. É que nem um bolo. Um exemplo. Uau. Gente, anote isso, pelo amor de Deus. O muito pode sim atrapalhar o necessário. A gente se envolve com muito e se perde no muito o necessário. É que nem fazer um bolo, né? Frase, é que nem fazer um bolo. Como é que nós fazemos uma farinha, você pega o ovo, você pega o leite, sim, você faz aquela mistura. Agora você imagina se no meio dessa massa eu boto ali pimenta, jiló, esse monte de coisa que não tem nada a ver. Ou seja, eu coloquei muito e acabou estragando o necessário. Entendeu? Uau. Não é muito, é necessário. Uau. É o necessário. Uau. É isso que você tem que aprender. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu tenho uma farinha, um punhado de azeite. Pronto, é isso aí. Ah, mas não é muito. Mas quem disse que eu trabalho no muito? Muito bom. É isso aí, né? Frase, cara. O muito pode estragar o necessário, né, Belo? Sempre. Não, na minha vida, a partir de hoje, vai fazer parte dessa frase. O muito pode, sim, estragar o necessário. Porque a gente vai vivendo o muito, e no meio do muito está o necessário, mas a gente não tem tempo para fazer essa valia do necessário, porque, afinal de contas, a gente pensa que o muito já supriu o espaço do necessário. E às vezes o muito pode ser um problema. O muito muito vai ser sempre problema. Muito vai ser sempre problema. Belo, eu sempre costumo dizer uma coisa. Vai existir coisas que nós vamos pedir para Deus nos dar e Deus nunca vai dar. Como existem coisas que nós vamos pedir para Deus tirar e Deus nunca vai tirar. Sabe por quê? Deus não financia a desgraça de ninguém. Uau! Porque tem coisas que se Ele te der, você vai desviar. E tem coisas que se Ele tirar da sua vida, você vai perder. Você vai se perder. Então eu vejo que Ele nos chama para a oração, primeiro, para poder conhecer. Segundo, para poder entender. Ou seja, primeiro eu conheço, para depois entender. Tem gente que quer entender sem conhecer. Uau! Primeiro a gente conhece Ele. Depois nós entendemos o propósito dele. Né? É igual o Jó. Jó era um homem que era temente a Deus, um homem que recebeu o testemunho do próprio Deus. Né? Uma coisa é nós recebemos o testemunho de Jó. Eu amo esse texto de Jó. Ele recebe o testemunho do próprio Deus, onde não há engano. Mas só que, por fim, ele viu que ele ainda não entendeu o propósito todo de Deus. Tanto que no final do livro dele ele vai dizer, olha, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu conhecia, agora eu entendo. Você nunca vai entender uma pessoa, Belo, sem antes conhecer ela. Tem gente que quer fazer julgamento de alguém sem parar para bater um papo com ela meia hora, uma hora. Uau. Você quer entender uma pessoa? Faça conhecê-la primeiramente, converse com ela, passe a ouvi-la. Aí você vai passar a entender. Porque quiser interromper, você pode falar aí que eu paro, que eu também gosto de falar, né? Vamos lá. Não, a oração, ela tem os estágios. Primeiro, conhecer. Depois que nós conhecemos a Deus, nós passamos a entender os propósitos. E depois que nós entendemos os propósitos,
nós aprendemos a aceitá-los. Uma certa feita, acho que foi Charles Finney, ele fala uma coisa: Senhor, me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Tem pessoas que não aceitam a vontade de Deus na vida delas, sabe por quê? Porque, primeiro, não conhece Deus, e segunda, porque não entendeu o propósito. Você vai ver Davi, quando ele tem aquele relacionamento com Batseba, nasce uma criança que dura poucos dias, e você vai ver Davi ficando sem fazer barba, sem comer pão, jejuando, e todo mundo vendo Davi triste, né? E Davi orando enquanto a criança estava viva, e depois a criança vem morrer, e os servos pensam: nossa, se Davi estava triste, cabisbaixo, não comia pão, não fazia barba, estava daquele jeito, imagina quando ele souber que a criança morreu. Agora, olha a surpresa deles. Eles não entendiam que Davi conhecia e entendia Deus, o propósito divino. Eles vão e falam para Davi: Davi, olha, eu tenho uma péssima notícia, o quê? Seu filho morreu, o seu menino morreu. A Bíblia fala que no mesmo momento Davi se levanta, faz a barba, unge a cabeça, come pão e volta a viver. Eles não entenderam nada, meu Deus. Enquanto o menino estava vivo, você estava jejuando, sofrendo, com as vestes rasgadas, e agora que você ficou sabendo que o menino morreu, você fez a barba, comeu, se ungiu e foi. Ele falou: olha, enquanto ele estava vivo, eu orava, porque eu entendia que Deus podia fazer alguma coisa. Mas se Deus levou, eu entendi que essa era a vontade dele. Essa era a vontade dele, que eu tenho que adorá-lo. Ou seja, ele passou a aceitar a vontade. Ou seja, conhecer, entender e aceitar. Uau. Você só aceita, Bela, quando você entende e conhece. Eu anotei uma frase esses dias aqui em casa, que dentro disso que você está falando, baixei a cabeça aqui para procurar, porque é frase que vem na cabeça e você tem que anotar. Tá aqui, ó. Não sei como é que vai dar para ver aí. Eu acho que vê ao contrário, não sei, mas eu falo que frase que é. Tá aqui, ó. A dor educa. Deixa eu anotar aqui. A dor nos educa, cara. A dor nos educa. A dor nos educa. Ela é pedagógica, né, Bela? É uma sala de aula. É uma sala de aula. E é a sala única. É sala única. E muitas das vezes você vai ser o único aluno da sala, porque às vezes Deus quer tratar só com você. Sim. Aula de reforço. Só quem passou por isso entende. Porque é aula de reforço, né? Ai, todo mundo tem o horário de estudar e Deus fala: não, meu filho, a hora da tarde você vai vir para cá também, aula de reforço. É isso aí, aula de reforço. Só quem foi muito burro como eu passou por isso. Eu acho que todo mundo já passou por aula de reforço. Cara, todo mundo indo pro campo jogar bola, cara, e você tendo que, sabe, todo mundo na praça ali conversando com todo mundo, e você tendo que passar com a mochilinha. E aí, você quer vir pra cá? E você ali com a mochilinha. Ai, eu tenho umas frases, cara, depois eu te mando via WhatsApp, é incrível, sobre oração. Primeiro, fazer a pessoa entender que a nossa carne não deseja orar. Deseja oração não é desejo da carne. A nossa natureza humana decaída se inclinará para muitas coisas, menos para a oração. Por isso precisamos ser exortados a nos colocar em oração. Então, a exortativa do que vem ao meu coração é para me colocar no caminho da oração. Porque a minha carne não vai desejar nunca isso. E eu tenho algumas frases que eu quero compartilhar com você. Eu não tenho acesso ao tempo aqui. Você pode me cortar. Não, mas temos 20 minutos ainda, Bela. Ah, é? Eu não sei marcar ainda, Anderson. Eu sou burro nisso. Deixa eu colocar aqui. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Eu posso
Você falou uma parte de uma frase aí Deus falou no meu coração uma outra parte. Olha só. A nossa carne, aliás, orar não é desejo da nossa carne, mas é necessidade da nossa alma. Uau. É o que milita, né? São os... Me corrija se eu estiver errado, o senhor Anderson, senhor Prédios, por favor, me corrija, senhor Prédios. São os militos da vida? São os militos? São os militares da vida, é isso? A minha alma é um militar, a minha carne, outro militar que ficam ali. Acertei? Se eu errei, você me corrija, por favor. Essa frase é de John Bunyan. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Uma outra frase de Van Sant. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. William Lau escreveu o seguinte: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Eu amei isso. Não há nada que me faça amar tanto uma pessoa do que orar por ela. Charles Spurgeon uma vez escreveu assim: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Meu Deus. Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca uma pátria, ele convoca uma cidade, ele convoca um bairro, ele convoca uma igreja para orar. Hudson Taylor, ele escreveu o seguinte: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Charles Spurgeon também escreveu: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Em outras palavras, Spurgeon está dizendo: orar é melhor. André Murray, ele escreveu: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando maior contribuição para a história de evangelização do mundo. Vou repetir. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. A oração, Belo, ela nos prepara para a guerra. Você escreveu um negócio aí essa semana, acho que foi hoje ou ontem, eu marquei aquilo guardado. A guerra nos promove. Não tem como ir para a guerra se você não estiver preparado. E a oração é a preparação dela. Você vê, Josafá, quando colocou o povo a orar, né? Quando estava vindo o Monte de Moabe, Amon e do Monte Seir, a Bíblia não diz que ele orou até Deus ouvir. A Bíblia diz que ele orou até Deus responder. Uma coisa é você falar até alguém ouvir. Não, eu vou falar até ele começar a falar. E eu vou ouvir o que ele quer falar. Depois ele vai para a guerra. Aí o que Deus falou? Você não vai precisar lutar. Enquanto você falava, você queria lutar. Agora que eu falei, você entende que você vai ficar quietinho, quem vai lutar sou eu. Uau! Eu guardo uma frase no meu coração, Anderson. A fé é onipotente só quando nós estamos de joelhos. A fé é onipotente só quando estamos de joelhos. O John Wesley escreveu o seguinte: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Então, Deus ama quando oramos. Eu vou ativar aqui nos comentários, caso alguém queira complementar com frases sobre oração para poder colocar. Isso. Ativa aí para a galera, a gente ter um feedback deles. É legal. Vamos lá, gente. Comentem alguma coisa, falem alguma coisa. O seu feedback aí falem alguma coisa, não, né? Escrevam alguma coisa. Seu feedback é importante. Rapaz,
É coisa maravilhosa, né? Quando a gente fala de Bíblia, quando nós falamos de oração, cara, o nosso coração estremece, as lágrimas começam a descer nos olhos. Rapaz, então nós entendemos que Deus nos atrai para a oração porque o que? Ele quer que nós conheçamos. Depois que nós conheçamos, ele quer que nós entendamos. Depois que nós entendemos, nós aceitamos. E depois que nós aceitamos, nós pedimos. Mas não pedimos aquilo que nós queremos pedir antes de conhecer. Agora nós pedimos aquilo que ele nos apresentou e revela qual é a vontade dele. Ou seja, no começo a gente queria pedir aquilo que o nosso coração desejava. No fim, quando nós conhecemos, entendemos e aceitamos, nós pedimos aquilo que ele quer que nós peçamos. Peçamos a ele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, a gente vê o apóstolo Paulo, né? Foi pedir a Deus para poder arrancar o espinho da carne dele. Não é verdade? Ele falou que orou o quê? Por 3 vezes. 3 vezes. Ele insistiu. Amo esse texto, cara. O que Deus falou com ele? Não vou tirar, não. Porque o dia que eu tirar, Paulo, você se desvia. O dia que eu tirar, a minha graça não pode mais se manifestar na sua vida. Então, o dia que eu tirar, não. Tem outro maluco igual a mim aqui também. Entendeu? Aí o que ele fala? Ele aceita. Olha, então eu entendi uma coisa, olha, que a graça dele se manifesta na minha fraqueza. Então eu quero que essa fraqueza... Entre a oração e a graça, entre a oração e a graça tem aceitação. E sabe uma coisa que eu acho legal, Belo? Porque o espinho na carne é um assunto bem complexo, né? Existem várias teses, mas uma coisa nós não podemos negar. Primeira coisa, ela tinha um motivo, né? A grandeza das revelações. E segunda coisa, ela foi dada a Paulo. Paulo não tinha. Deus deu a ele um espinho na carne para que ele o quê? Não se ensoberbecesse. Então vamos lá. O espinho na carne tinha um motivo. Para que Paulo nunca tirasse Deus do trono. Uau. Porque tem pessoas que começam a crescer um pouco, Deus começa a usar, começa a manifestar as grandezas da revelação, daqui a pouco ele vai tirar Deus do trono. Ele fala, não, o espinho na carne é o freio, para você entender que você é o instrumento, mas quem atira sou eu. Justamente. Então, é Deus que atira, meu. Revelação... Você pode ser, olha só que coisa interessante. A gente que atira, não sei se você nunca atirou, já atirou alguma vez com arma? Não, quando você tiver a oportunidade de me ensinar, você me ensina. Vamos lá. Eu posso estar com o fuzil mais lindo na mão, cheio de munição. Vamos lá. Fuzil bonito. Só deixando claro, só um minutinho. Só deixando claro para quem está aqui, que esse que está aqui em cima é militar. Então, quando ele diz que sobre arma, sobre posse de fuzil, ele tem acesso. Só para deixar claro, Anderson, tem gente que chega agora dizendo, o pastor pegou em arma, vai pegar arma, não sei o que não. Ele é militar, ele serve a Deus, ele é um prestador de serviço para a nossa nação, sabe? E esse camarada aqui em cima sabe o que está falando, pode falar o que está falando, quem não pode falar sou eu. Então ele tem toda a prerrogativa dada, né, por aquilo que ele exerce, de falar, de fazer o que ele está deixando claro. É bom a gente sempre deixar claro. Ana. É verdade. É bom. Obrigado aí. Não, obrigado. Foi excelente, porque realmente às vezes as pessoas podem ter... Por exemplo, eu sei que aqui só tem gente que quer aprender, até porque quem está acordado até quase 1h é porque ele quer aprender da palavra de Deus. Mas, infelizmente, às vezes, sempre tem problema. Vamos lá. Eu posso estar com um fuzil mais bonito, mais novo, carregado, entendeu? Mas existe uma coisa, esse fuzil só atira se eu apertar o gatilho. Se eu resolver não apertar mais o gatilho, esse fuzil bonito, cheio de munição, nunca mais atira. Sabe como é que Deus nos enxerga? Você é o instrumento. Você pode ser bonito, cheio de munição, mas se eu não apertar o gatilho, você não faz nada. É isso aí. É justamente isso. Então, assim... Eu vejo essa história de Paulo, Anderson, como o tripé da vida ministerial. É a revelação, ok?
espinho, tripé, força de expressão. O apoio na vida ministerial é revelação. Isso eu trago na minha vida e por várias outras lives, sempre que entro no aspecto oração, eu me proponho a falar sobre esse texto. Dessa vez você, incrível. Revelação, e aí a partir da revelação foi me dado. Porque olha o perigo. Ele tem a revelação, mas não vai orar. Porque é possível se obter grandes revelações e não ter uma vida de oração. Só que isso tudo está orquestrado por um propósito divino. Não é aleatório. A gente entende vendo o texto. Por causa da excelência da revelação, foi me dado para que eu não me soberbeça, ficar soberbo, foi me dado um espinho na carne. Então, assim, entre o espinho e a revelação, faltou oração. Aquele que já conhecia o efeito da revelação, que não seria oração, já providencia o espinho logo da revelação. Então, ele tem revelação. Oi. O espinho é a chave que revela. Sem então, espinho não tem como. Ele tem a grande revelação, e aquele que dá a ele uma grande revelação já entende que após ter dado essa grande revelação vai ter um perigo. Então, já em conjunto, já traz um espinho, que é alguém que vai, um mensageiro que vai esbofetear ele, e a gente não entra no mérito da questão, vamos ficar com o espinho mesmo, enfia o espinho nele, e aí não é a grande revelação que faz esse indivíduo a orar, é o espinho. O que conduz esse que recebeu o espinho a orar não foi a grande revelação. A consequência da grande revelação é o espinho. Aí vem o que a grande revelação precisava desse indivíduo que a tem. Pode ter dado um espinho para ele. Ele vai dizer que por 3 vezes orou. 3 vezes. 3 vezes. Isso aí é continuidade. Isso aqui é extensividade. Isso aqui é demora em oração. Isso aqui é sequência de ida e vinda. Por 3 vezes eu fui, orei, saí, fui, orei, saí, fui, orei, saí. Por quê? Por causa do espinho. Então não é a revelação que faz ele orar, é o espinho. Se tira o espinho, ele não ora. Se ele não ora, ele pede revelação. É verdade, é um tripé. Então, para manter a vida de revelação, precisa do espinho. E para ter uma vida de oração, precisa do espinho. Mas a oração me conduz a uma resposta, que é o que eu mais preciso. Que é o que me faz não manter a revelação e muito menos me manter numa vida de oração. A minha graça te basta. É suficientemente para você suportar aquilo que eu não vou tirar. Porque se eu tiro o espinho, você perde a educação. A dor educa. É melhor viver com a dor e com Deus do que sem dor e sem Deus, né? Olha o que o John Bonnier ele um dia escreveu. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Orar antes de fazer é algo dependente. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Vou repetir. Ô, Belo. Orar antes de fazer algo, orar antes de fazer algo, dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão. Rapaz, muito enriquecedora essa live está sendo, Belo. Nossa, você estava falando sobre o espinho na carne, e assim me veio um estalo aqui na mente. Olha que interessante. As revelações que Paulo tinha de Deus, a maioria delas ele revelava aos homens. Na verdade, até para que os homens crescem. Tanto que você vai ver muitas vezes, muitas revelações que ele tinha eram transmitidas.
Mas já reparou que até hoje ninguém descobriu qual era o espinho dele? Nos fala que era problema no olho. Sabe por quê? O espinho é seu, cara. O espinho é seu. Ou seja, o espinho as é revelações... seu, quem sabe é você, cara. Aí dizem que Paulo era contrário ao gênero, contrário ao dele. Tentei melhorar, né? Tem espinho que é só você e Deus que sabe. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu, não entende o que eu quis dizer, não. Tentei melhorar. Tem gente que fala que era cegueira, tem gente que fala que era problema na área sexual, tem gente que fala... Gente, só quem conhece o espinho é quem tem. Ô, Belo, eu não posso querer argumentar uma coisa de alguém que quem tem é ele. É verdade. Ninguém, menos olha... importa, antes, na boa, o que menos importa é eu saber que espinho que era. O que mais vale é eu entender que depois da revelação é que veio o espinho. Então, não importa. Veio o mensageiro lá e esbofeteava aí, dizendo, irmão, fica crente. Como diz a nossa pastora Isa. Esbofeteava a cara deles, irmão, fica crente, não se perde, não. Essa revelação que você teve, calma, pé no chão, mantém aí, toma ele na cara para você aprender, pô. Aí fica, e sabe que é lindo? Sabe, tentando dissecar a ideia de que o espinho, não sei o quê, que não sei o quê. E sabe o que é lindo? E sabe o que é lindo? Deus não revelou o espinho a ninguém. Deus é o melhor amigo que existe. Ele não mostra as suas fraquezas a ninguém. É só você e ele que precisa conhecer. Você sabe os seus espinhos, eu sei os meus. Toma, e os homens querem descobrir espinho na nossa vida. Não, meu amigo. Quem coloca o espinho é Deus, e somente eu e ele sabemos. E tem coisa que ele nunca vai tirar. Tem coisa. E olha só, tem gente que pensa que espinho na carne é desculpa para pecar. Tem gente que tem fraqueza moral, sexual, é espinho na carne. Não, isso é fraqueza moral. Espinho na carne não faz ninguém pecar. Espinho da carne faz você orar. Fechou com chave de trono divino, cheio de fogo e selado. O espinho na carne nos faz orar. Entendeu? Ô, Belo, falta 2 minutos aqui, ó. O camarada que fala que o espinho na carne é o fundamento para ele poder orar, na verdade não é espinho não, meu, é ser vergonhice mesmo. Rapaz. Ô, cara, obrigado, Anderson. Amei, eu tenho participado de muitas lives, sabe? E algumas delas estão no meu coração, gravadas, muito bem gravadas. Eu não falo isso para confete, até porque a vida já te experimentou o suficiente para você não aceitar esse tipo de coisa. Mas tem lives que eu faço que é tão leve, é tão boa, é tão salutar para minha alma principalmente, e essa sua aqui tá nas tops aqui no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado pelo privilégio. Rapaz, eu já estou com umas 10 mensagens aqui sobre oração para poder pregar, Bela. Obrigado aí por compartilhar comigo. Vamos fazer o seguinte, de repente na próxima semana vamos marcar um dia para a gente poder fazer uma live novamente. Eu estou à sua disposição. É muito bom ouvir pessoas que têm alguma coisa de Deus para poder falar, meu amigo. E graças a Deus você tem muita coisa de Deus para poder falar para nós. Obrigado, que Deus continue abençoando você, a Natália, tá? Sucesso. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu agradeço também a todos os irmãos. Não pude citar o nome de todos aqui, mas que Deus abençoe sempre a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço. Belo, um abraço, meu mano. Gente, faz só um favor, quando essa live encerrar, vai aqui no aviãozinho. Quem aparecer aqui na lateral, você compartilha dessa live para que o assunto oração chegue nos corações.